No coração do universo Marvel, uma batalha se trava. É uma batalha de ideologias, um embate de titãs. De um lado está o professor Charles Xavier, um farol de esperança. Ele vislumbra um mundo onde humanos e mutantes coexistem. Mas do outro lado está Magneto, forjado na perseguição e dor. Magneto vê a humanidade como uma ameaça. Sua visão é de supremacia mutante. Este é o conflito central que define a saga dos X-Men. É a luta entre a esperança e o desespero, entre o perdão e a vingança. O mundo dos X-Men é um mundo à beira do abismo. Mutantes, nascidos com habilidades extraordinárias, estão emergindo das sombras, sua existência um desafio à ordem estabelecida. Medo e preconceito correm desenfreados, alimentando o ódio e a violência. A humanidade, confrontada com algo que não compreende, reage com suspeita e hostilidade. Governos promulgam leis draconianas, buscando controlar e suprimir a população mutante. Atos de registro de mutantes, programas sentinela e propaganda anti-mutante tornam-se a norma. Neste clima de medo e desconfiança, os caminhos de Charles Xavier e Eric Lensher, antes amigos e aliados, divergem. Xavier, sempre otimista, apega-se à crença de que a compreensão e a empatia podem superar a divisão. Ele funda o Instituto Xavier para Jovens Superdotados, um refúgio para jovens mutantes aprenderem a controlar seus poderes e encontrar aceitação. Seus X-Men tornam-se um símbolo de esperança, lutando para proteger um mundo que os teme e rejeita. Magneto, no entanto, vê um caminho diferente. Assombrado pelos horrores de seu passado, ele olhou para o abismo da crueldade humana e emergiu endurecido e resoluto. As atrocidades que testemunhou durante o Holocausto o convenceram de que a humanidade é incapaz de mudar. Ele acredita que os mutantes, o Homo superior, estão destinados a herdar a Terra, e que a força é a única linguagem que os humanos entendem. O peso da história paira sobre o conflito entre Xavier e Magneto. Seus pontos de vista opostos não são meras diferenças filosóficas, mas o produto de experiências profundamente pessoais. Xavier, nascido em um lar privilegiado, vê o bem na humanidade, o potencial para crescimento e compreensão. Magneto, marcado pelo sofrimento, vê apenas a capacidade de ódio e destruição. Os caminhos de Charles Xavier e Eric Lensher cruzaram-se pela primeira vez após a Segunda Guerra Mundial. Atraídos por suas experiências compartilhadas como mutantes e sobreviventes, encontraram consolo na companhia um do outro. Suas primeiras conversas foram repletas de debates filosóficos e sonhos compartilhados. Mas, sob a superfície de sua nova amizade, as sementes da discórdia já estavam sendo semeadas. Eric, no entanto, nutria uma profunda desconfiança pela humanidade. As atrocidades que ele havia testemunhado haviam destruído sua fé em seus semelhantes. Ele via a perseguição aos mutantes não como uma anomalia, mas como a consequência inevitável da natureza humana. Onde Charles via potencial para crescimento e compreensão, Eric via apenas hipocrisia e opressão. Ele acreditava que os mutantes não estavam destinados a se integrar à humanidade, mas a suplantá-la. As rachaduras em sua amizade começaram a aparecer quando eles encontraram exemplos reais de preconceito antimutante. Charles, sempre otimista, se agarrava à sua crença no diálogo e na persuasão. Eric, no entanto, se tornava cada vez mais impaciente com o idealismo de Charles. Ele argumentava que os mutantes precisavam afirmar sua dominância, se estabelecer como uma força a ser reconhecida. A ruptura final aconteceu durante um confronto com um grupo de soldados humanos que haviam descoberto suas habilidades mutantes. Charles, buscando uma resolução pacífica, tentou argumentar com eles. Eric, no entanto,
Desencadeou toda a fúria de seus poderes magnéticos, dizimando suas fileiras em uma demonstração de força aterrorizante. Quando a poeira baixou, o abismo entre eles havia se tornado um fosso intransponível. Daquele momento em diante, Charles Xavier e Eric Lancer estavam presos em uma batalha não apenas pelo destino da espécie mutante, mas pela própria alma de sua espécie. Xavier, abraçando o manto de Professor X, dedicou sua vida a promover a compreensão e a tolerância entre humanos e mutantes. Magneto, movido por seu passado e sua crença inabalável na supremacia mutante, tornou-se um símbolo de resistência militante, um prenúncio de um futuro onde os mutantes governariam seus antigos opressores. A concha metálica do asteroide M, um testemunho do domínio de Magneto sobre o magnetismo, tornou-se palco de um dos confrontos mais pungentes entre Xavier e seu antigo amigo. Xavier, sempre esperançoso, viu no asteroide M uma chance de reconciliação, um terreno neutro, onde eles poderiam deixar de lado suas diferenças e encontrar um terreno comum. Magneto, no entanto, via isso como um símbolo da dominância mutante, uma fortaleza da qual lançar sua campanha por um mundo governado pelo Homo Superior. Seu debate ecoou pelos corredores cavernosos do asteroide. Xavier, com sua voz suave, mas firme, implorou a Magneto que reconsiderasse seu caminho, lembrando-o das vidas inocentes que seriam perdidas em seu conflito. Magneto, com sua voz impregnada de amargura e dor, respondeu com o sofrimento infligido aos mutantes pelos humanos, os incontáveis atos de preconceito e violência que alimentaram sua fúria. Suas palavras eram armas, cada sílaba um golpe desferido em uma batalha de ideais. A nação insular de Genosha, outrora um símbolo da opressão mutante, tornou-se um campo de testes para a visão de Magneto. Depois de tomar o controle da ilha, Magneto a declarou um santuário para mutantes. Xavier, cautelosamente otimista, viu em Genosha um vislumbre de esperança. No entanto, as sementes da dúvida já estavam plantadas. O governo de Magneto tornou-se cada vez mais autoritário. Ele estabeleceu uma ordem social rígida. Xavier começou a questionar o verdadeiro custo da visão de seu antigo amigo. Após o devastador Dia M, que viu a maioria dos mutantes do mundo perder seus poderes, Xavier e Magneto se viram unidos mais uma vez. Enfrentando uma onda de sentimento antimutante e a ameaça de extinção, eles estabeleceram Utopia, uma ilha-santuário na costa de São Francisco. Era uma aliança frágil, nascida mais da necessidade do que de ideais compartilhados. Xavier, sempre o idealista, via a Utopia como um símbolo de resiliência, um farol de esperança em um mundo que havia virado as costas para a raça mutante. Magneto, seu pragmatismo temperado pelas perdas que havia sofrido, reconheceu a necessidade de uma frente unida diante de probabilidades esmagadoras. No entanto, apesar de seu objetivo comum de sobrevivência, suas diferenças fundamentais permaneceram. O cisma entre Xavier e Magneto, uma corrente subterrânea constante ao longo de seu relacionamento longo e tumultuado, finalmente chegou ao auge durante um confronto com o sentinela caçador de mutantes conhecido como Bastion. Conforme a batalha se intensificava, Xavier e Magneto se viram em desacordo sobre a melhor forma de proteger a geração mais jovem de mutantes. Xavier, sempre o professor, acreditava em nutrir seus poderes e guiá-los para um caminho de paz. Magneto, endurecido por anos de conflito, defendia uma abordagem mais agressiva, preparando-os para a guerra inevitável com a humanidade. Seu desacordo irrompeu em um confronto aberto, uma batalha que abalou os próprios alicerces de Utopia. No final, porém, foi o laço inquebrável forjado por anos de história compartilhada, tanto triunfante quanto trágica, que os impediu de se destruírem. Eles seguiram caminhos separados, seus ideais ainda em conflito, seus caminhos divergindo mais uma vez.
O relacionamento complexo entre Magneto e seus filhos, Wanda e Pietro, adiciona uma dimensão profundamente pessoal ao conflito ideológico que define seu relacionamento com Xavier. Wanda e Pietro, conhecidos como Feiticeira Escarlate e Mercúrio, respectivamente, foram criados na ignorância de sua verdadeira ascendência, suas habilidades mutantes, se manifestando em uma idade jovem e forçando-os a uma vida em fuga. Eles encontraram refúgio com Magneto, atraídos por seu carisma e sua mensagem de superioridade mutante. Magneto, endurecido por anos de perseguição e movido por sua crença inabalável na supremacia mutante, viu em seus filhos armas poderosas, prova viva da superioridade do Homo Superior. Ele os treinou rigorosamente, aprimorando seus poderes e incutindo neles sua própria desconfiança pela humanidade. Wanda e Pietro, inicialmente ansiosos para agradar seu salvador e mentor, se viram cada vez mais divididos entre a lealdade ao pai e o crescente desconforto com suas opiniões extremistas. Pietro, sempre pragmático, foi o primeiro a questionar os métodos de Magneto. Sua supervelocidade lhe concedeu uma perspectiva única sobre o mundo, permitindo-lhe testemunhar o melhor e o pior da humanidade. Ele viu atos de gentileza e compaixão que contradiziam a visão sombria de seu pai sobre a humanidade. Ele começou a duvidar se o caminho de confronto e conquista de Magneto era realmente a resposta. As dúvidas de Pietro se intensificaram à medida que ele testemunhava o custo humano das ações de Magneto. Ele viu o medo nos olhos de espectadores inocentes, os danos colaterais infligidos em nome da libertação mutante. O peso dessas experiências, aliado ao seu próprio senso inato de justiça, o empurrou para uma encruzilhada. Ele poderia continuar a seguir um caminho que causava tanto sofrimento, mesmo que isso significasse trair o homem que o acolheu e lhe deu um propósito? Wanda, mais idealista e empática do que seu irmão, lutava para conciliar o amor por seu pai com o crescente horror que sentia por suas ações. Seus poderes hexadecimais, capazes de manipular a probabilidade e alterar a própria realidade, deram-lhe um vislumbre do caos e da destruição que se seguiriam se a visão de Magneto se concretizasse. O conflito interno de Wanda se manifestou em seus poderes, seus feitiços se tornando cada vez mais erráticos e imprevisíveis. Ela ansiava por um mundo onde mutantes e humanos pudessem coexistir pacificamente, um mundo que seu pai parecia determinado a destruir. O peso de seus poderes, o conhecimento de que ela poderia remodelar a própria realidade, a enchia de um sentimento de pavor e responsabilidade. Ela conseguiria encontrar forças para desafiar seu pai e trilhar seu próprio caminho, mesmo que isso significasse destruir a família que havia encontrado? O confronto inevitável entre Magneto e seus filhos se desenrolou em um turbilhão de emoção e caos. Pietro, com a consciência limpa, desafiou abertamente seu pai, sua supervelocidade colocada à prova contra o domínio de Magneto sobre o magnetismo. Wanda, dividida entre o amor e o dever, hesitou, seus poderes flutuando descontroladamente enquanto ela lutava para escolher um lado. A batalha não terminou com uma vitória triunfante, mas com um impasse doloroso. Magneto, ferido e traído por sua própria carne e sangue, recuou, seus sonhos de supremacia mutante destruídos pelos próprios filhos que ele havia procurado fortalecer. Wanda e Pietro, para sempre marcados pelo conflito, ficaram para lidar com as consequências de suas escolhas, sua família irremediavelmente destruída. A crença inabalável de Magneto na supremacia mutante e seus poderes formidáveis fizeram dele uma figura de admiração e medo. Seu carisma atraiu outros que compartilhavam de seus ideais, mutantes desiludidos com a abordagem pacifista de Xavier e ansiosos por uma postura mais agressiva contra a opressão da humanidade. Esses indivíduos, vindos das margens da sociedade mutante, tornaram-se discípulos de Magneto, seus instrumentos na luta por um mundo dominado pelo Homo Superior.
Mas o magnetismo de Magneto também atraiu inimigos. Suas táticas implacáveis, sua disposição de sacrificar vidas humanas em busca de seus objetivos, fizeram dele um alvo para autoridades humanas e mutantes. Os X-Men, liderados pela crença inabalável de Xavier na coexistência pacífica, tornaram-se seus adversários constantes. Suas batalhas, um choque de ideologias, tanto quanto um teste de força. O Círculo Íntimo de Magneto, um grupo de mutantes poderosos conhecidos como a Irmandade de Mutantes do Mal, tornou-se seus tenentes mais confiáveis em sua campanha pela dominação mutante. Cada membro, carregando suas próprias cicatrizes e rancores contra a humanidade, trouxe para a Irmandade um conjunto único de habilidades e uma sede compartilhada por poder. Groxo, com sua aparência grotesca e agilidade acrobática, personificava o ressentimento e a raiva sentidos por muitos mutantes que haviam sido ostracizados por suas diferenças físicas. Dentes de Sabre, um predador feroz movido por instinto primitivo, representava o poder bruto e indomável que Magneto buscava liberar. Mística, uma metamorfa de habilidade incomparável, personificava o engano e a manipulação que Magneto considerava necessários em sua guerra contra a humanidade. Seção 3. Quando titãs se chocam. A jogada de Magneto pelo poder supremo. A busca de Magneto por poder o levou a entrar em conflito com alguns dos seres mais formidáveis do universo Marvel. Ele reconheceu que a verdadeira dominação exigia não apenas força, mas também a habilidade de comandar as forças que moldavam a própria realidade. Ele procurou dobrar essas forças à sua vontade, para se tornar um deus entre os mutantes. Ele confrontou Thor, o deus do trovão, na esperança de tomar o controle do martelo místico Mjolnir e suas habilidades de controlar o clima. Ele desafiou o Apocalipse, um antigo mutante com poderes divinos, buscando usurpar seu domínio sobre a própria evolução. Ele até tentou manipular a Força Fênix, uma entidade cósmica de poder inimaginável, na esperança de aproveitar sua energia para seus próprios fins. Seção 4. O preço do poder, traição e isolamento. A busca implacável de Magneto pelo poder teve um preço alto. Sua disposição de sacrificar qualquer coisa e qualquer pessoa para atingir seus objetivos alienou até mesmo seus aliados mais próximos. Membros da Irmandade, desiludidos com sua crueldade ou temendo por sua própria segurança, abandonaram sua causa. Seus filhos, Wanda e Pietro, finalmente escolheram se voltar contra ele, o amor por seu pai superado pelo horror de suas ações. Magneto, antes cercado por seguidores leais e pela família que havia procurado criar, se viu cada vez mais isolado, seus sonhos de supremacia mutante escapando por entre seus dedos como limalha de ferro espalhada pelo vento. Seção 1. O Coração da Tempestade, defendendo o sonho de Xavier. Os X-Men, um grupo diverso de mutantes unidos pelos ensinamentos de Xavier e por suas próprias experiências compartilhadas de preconceito e perseguição, são um baluarte contra a visão extremista de Magneto. Eles são a personificação do sonho de Xavier, um testemunho da possibilidade de coexistência e compreensão. Seus poderes, embora formidáveis, são secundários à sua crença inabalável na bondade inerente à humanidade e seu compromisso em proteger um mundo que muitas vezes os teme e rejeita. Ciclope, o líder de campo, canaliza suas rajadas ópticas com precisão inabalável, sua mente tática buscando soluções estratégicas até mesmo para as situações mais terríveis. Tempestade, senhora dos elementos, comanda as próprias forças da natureza, sua fúria temperada pela sabedoria e compaixão. Wolverine, seus instintos ferozes controlados por um código de honra forjado em sangue e perda, luta com a ferocidade de um animal encurralado, protegendo aqueles que considera família. Seção 2. Enfrentar um Deus. Atos de coragem e sacrifício.
As batalhas dos X-Men contra Magneto não são meros testes de força, mas provações que testam sua determinação. Eles enfrentaram inimigos invencíveis e suportaram sacrifícios que quebrariam a vontade de outros. No entanto, sua crença no sonho de Xavier nunca vacilou. Jean Grey, amplificada pela Força Fênix, se sacrificou para salvar seus companheiros e o mundo. Noturno, sua fé testada pela escuridão, continua a se teletransportar para o perigo, sua coragem alimentada por sua crença em um amanhã melhor. Vampira, amaldiçoada com a habilidade de absorver poderes, usa seu dom para proteger os inocentes e lutar por aceitação. Seção 3. Das cinzas. Reconstruindo a esperança. O caminho dos X-Men não é de vitórias fáceis ou triunfos inabaláveis. Eles conheceram a perda e a derrota, suas fileiras dizimadas por batalhas contra inimigos aparentemente insuperáveis. No entanto, eles sempre se levantam novamente, seus espíritos intactos, sua determinação fortalecida pela memória daqueles que perderam e pelo sonho pelo qual continuam lutando. O Instituto Xavier, um símbolo de esperança e aceitação, foi destruído e reconstruído inúmeras vezes, cada iteração um testemunho da resiliência dos X-Men. Eles enfrentaram eventos de extinção, repressões governamentais e o ódio de um público amedrontado, mas seu compromisso com a visão de Xavier nunca vacilou. Eles são um farol na escuridão, um testemunho do poder da esperança e da crença inabalável em um futuro melhor. Seção 4. O legado de Xavier. Um farol na escuridão. Os X-Men são mais do que apenas uma equipe de super-heróis. Eles são uma família, unidos por ideais compartilhados, respeito mútuo e um amor profundo por seu mentor, Charles Xavier. O sonho de Xavier, sua crença inabalável na possibilidade de coexistência, é o alicerce sobre o qual os X-Men são construídos. É o fogo que arde em seus corações, o princípio orientador que molda cada uma de suas ações. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando a visão de Magneto parece prestes a consumir o mundo, os X-Men permanecem um farol de esperança. Eles são um lembrete de que mesmo diante de adversidades esmagadoras, o espírito humano e o espírito mutante podem resistir. Eles são o legado de Charles Xavier, um testemunho do poder dos sonhos e da crença inabalável em um amanhã melhor. Seção 1. A batalha interminável. Ideais versus experiência. O conflito entre Xavier e Magneto não é um simples choque do bem contra o mal. É uma luta cheia de nuances e emoções, nascida de duas perspectivas totalmente diferentes. Xavier, o idealista, acredita na evolução além do medo e preconceito. Seu sonho de coexistência pacífica é um farol de esperança. No entanto, é constantemente testado pelas realidades do mundo. Magneto, moldado pelos horrores de seu passado, vê a crueldade como uma verdade imutável. Ele acredita que somente pela força os mutantes podem sobreviver. Seção 2. O rosto humano dos mutantes. Um legado de esperança. Os X-Men, pegos no fogo cruzado entre essas duas figuras poderosas, representam o rosto humano da raça mutante. Eles são um lembrete de que os mutantes não são simplesmente seres poderosos definidos por suas habilidades, mas indivíduos com esperanças, sonhos e medos. Eles se esforçam para preencher a lacuna entre humanos e mutantes, demonstrando por meio de suas ações que a coexistência não é uma fantasia utópica, mas um objetivo pelo qual vale a pena lutar. Os sacrifícios feitos pelos X-Men, as incontáveis batalhas travadas e vidas perdidas, servem como um testemunho do poder duradouro da esperança. Eles se recusam a desistir do sonho de Xavier, mesmo quando confrontados com probabilidades esmagadoras e a capacidade aparentemente infinita de ódio que existe dentro da humanidade. Eles são um farol de luz em um mundo que muitas vezes parece determinado a extinguir toda a esperança.
Seção 3. O futuro do Homo superior. Um mundo de possibilidades. O conflito entre Xavier e Magneto não é algo que pode ser resolvido facilmente. Seus pontos de vista opostos, forjados no cadinho da experiência pessoal e alimentados por uma convicção inabalável, são tão relevantes hoje quanto eram quando se enfrentaram pela primeira vez, décadas atrás. O futuro da raça mutante, e na verdade da própria humanidade, está na balança. A humanidade estará à altura do desafio de abraçar aqueles que são diferentes, criando um mundo onde mutantes e humanos podem coexistir em paz? Ou o medo e o preconceito triunfarão, levando a um futuro de conflito e divisão? A resposta, como sempre, está no coração daqueles que ousam sonhar com um amanhã melhor.